Um avião cheio de passageiros. Imagine o caos que seria se cada um deles resolvesse dar a sua opinião para o comandante sobre como conduzir o voo. Sabe que isso não está muito distante da sua realidade? Você é o comandante da sua vida, agora mesmo, nesse exato momento em que me escuta. E provavelmente recebe opiniões de muitas pessoas. Essas opiniões podem vir da sociedade, dos livros que lê, das notícias que escuta, das suas influências, da religião, do seu círculo de amigos. Mas qual é o melhor caminho a seguir? Agora, você não precisa mais seguir conselhos sem entender o que está fazendo, basta entender o que são os princípios. Eles funcionam como algoritmos ou ferramentas de tomada de decisão. Depois de uma vida impressionante, Ray Dalio, que é considerado o Steve Jobs dos investimentos, atribuiu o seu sucesso não à sorte, mas sim aos princípios que colecionou e aplicou nas suas decisões. Assim como um GPS, os princípios de vida e de trabalho que esse livro traz podem te guiar por uma vida de sucesso. Então fique ligado que nesse episódio do Resumo Cast que está começando, você vai aprender a programar a rota no seu GPS da vida. O livro Princípios foi publicado em 2017. O autor é Ray Dalio, gestor e fundador da Bridgewater Associates, a maior e mais lucrativa gestora de hedge funds do mundo, com cerca de 140 bilhões sob gestão e mais de 1.500 funcionários. Ray é conhecido como Steve Jobs dos investimentos, e para ele a vida, a gestão de uma empresa, a economia e os investimentos podem ser sistematizados em regras, as quais ele chama de princípios. E vamos iniciar esse episódio indo direto para a mensagem central do livro. Todos nós montamos nosso conjunto de regrinhas pessoais para navegarmos os caminhos de nossas jornadas de vida. Essas regrinhas o autor chama de princípios. Quanto melhor a qualidade dos seus princípios, mais qualificadas serão as suas decisões e melhor será a sua qualidade de vida. A grande maioria das pessoas não se dá conta que tem princípios. Essa é a verdade. Então, essa é uma oportunidade de se diferenciar da maioria e aprender sobre princípios que pode lhe colocar em vantagem tanto na sua vida pessoal quanto no trabalho ou nos seus negócios. Na minha opinião, Ricardo Abdala, a mensagem central é que a vida, seja ela profissional ou pessoal, através dos ensinamentos de Ray Dalio, pelos relatos de sua própria experiência e carreira, é uma construção de princípios que devemos aprimorar a custas de nossos erros e fraquezas. Seja qual for nosso objetivo, eles determinam o sucesso ou o fracasso de nossas escolhas. Princípios são verdades fundamentais que servem como base para um comportamento que o ajuda a pensar no que você quer conquistar na vida e, a partir disso, que seja tomada as melhores decisões. Mesmo assim, ao longo do tempo, os mesmos princípios devem ser aperfeiçoados, pois as nossas próprias metas se tornarão mais audaciosas, até que ocorra uma falha e então possamos repetir o processo. Princípios são como fórmulas que ajudam na hora de tomar uma grande decisão na sua vida. Ray Dalio já começa o livro com a advertência: você precisa ter os seus próprios princípios baseado no que acredita e valoriza. Pode até se inspirar e adotar alguns dos princípios apresentados pelo Steve Jobs dos investimentos, mas à medida que avança na sua própria jornada, vai precisar aprender a montar o seu próprio jogo de regras. Durante toda a sua vida, você toma milhares de decisões e a qualidade dessas decisões somadas vai determinar a qualidade da sua jornada enquanto estiver vivo. Estamos cercados de sistemas que funcionam através de ciclos. Um exemplo é o Sol, que nasce todos os dias e se põe ao final da tarde e depois vem a noite e isso se repete. Todos no planeta aprenderam a identificar esse ciclo, mas existem outros ciclos mais complexos, como os mercados, por exemplo, e também os seus hábitos e comportamentos são sistemas que acontecem em ciclos, alguns deles. Olha esse exemplo, se no final do mês sobrou algum dinheiro extra, você gasta ele? Tá vendo? Isso é um ciclo, assim como o Sol, que inicia com o evento de sobrar dinheiro, logo depois você toma a decisão de gastar ou poupar e finalmente o ciclo se acaba com a consequência da sua decisão. Já parou para pensar sobre isso? E agora você vai entender exatamente o que é um princípio.
É a fórmula ou regrinha que você acredita muito e utiliza para tomar essa decisão, seja ela boa ou seja ruim. Então, mesmo sem pensar a respeito, você decide baseado em alguma crença, convicção ou hábito, que chamamos de princípio. Mas é necessário ter princípios escritos para todas as suas decisões na vida? É claro que não, isso seria impossível. Então, quais são os princípios das áreas da sua vida que vale a pena refletir e determinar regras para elas? Bom, esse é exatamente o valor que o livro entrega, pois divide os princípios em 2 grandes grupos. 1, princípios de vida. 2, princípios de trabalho. Ray Dalio, que é considerado um dos mais bem-sucedidos investidores por causa dos seus resultados ao longo da sua jornada de expandir a Bridgewater, a empresa que fundou, traz 5 princípios de vida e 16 princípios de trabalho que podem turbinar a sua experiência nesse mundo. Então, se você tem diversas ideias e não sabe por onde começar, ou tem recebido várias sugestões sobre o que fazer, mas sente dificuldade para tomar uma decisão, você se sente perdido em meio a uma sobrecarga de conteúdos, dicas, conselhos, ideias e mentores? Todos os caminhos parecem bons, mas quando você começa a executar, percebe que surgem desafios que você não conseguiu antecipar? Ou talvez se sinta paralisado diante de tanta confusão? Então, você está precisando entender mais sobre princípios. O primeiro princípio de vida do livro é: aceite a realidade e lide com ela. Assuma a responsabilidade extrema da sua situação atual. Por mais que você consiga comprovar que o seu estado atual é culpa de alguém ou de algo, a verdade é que você é o responsável pelas decisões passadas que tomou e por onde se encontra hoje. O autor explica que a natureza nos impõe as leis da realidade, mas algumas pessoas preferem enxergar o mundo da forma como elas gostariam que fosse, muitas vezes distante do que é real. Qual a última vez que você chegou atrasado em um encontro e deu a desculpa que isso nunca acontece? Será que se atrasou porque tem o hábito de guardar os seus compromissos de cabeça? Se esse for o caso, já parou para pensar que é difícil admitir que o seu sistema para lembrar dos compromissos é ineficiente? É difícil porque aprendemos desde criança que assumir as deficiências é uma coisa ruim. A criança que erra ou tira nota baixa normalmente fica de castigo, não é? Mas olha só que armadilha. A única forma de construir a sua credibilidade e ser visto como alguém pontual é aceitar a realidade e lidar com o fato de que o seu sistema de organização é ineficiente. Assim como alguém que muda algum hábito por causa de um eminente problema de saúde que provoca dor física, também só vai ter motivação para aprender um sistema novo de organização ou pedir ajuda se aceitar que é desorganizado. A ordem é essa: primeiro aceite, depois lide com a realidade. Não dá para inverter o processo. Agora é com você. Quais são as realidades que você vai se determinar a aceitar agora mesmo? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O segundo princípio de vida do livro é: use o processo de 5 etapas para conseguir o que você quer na vida. O processo evolutivo pessoal é um ciclo que se repete em 5 etapas. Se você for capaz de executá-las, muito provavelmente será bem-sucedido. E para evoluir a passos longos, é preciso que esse ciclo seja rápido e contínuo, e que objetivos cada vez mais altos sejam estabelecidos. A primeira etapa é: defina objetivos claros, estabeleça prioridades. Não dá para ter de tudo. Faça sua escolha e siga adiante com ela. Seja audacioso, pois sempre existe um caminho que é o melhor possível. Sua tarefa é encontrá-lo e ter coragem para trilhá-lo. Segunda etapa: identifique e não tolere os problemas. Veja até mesmo os mais difíceis problemas como oportunidades de aperfeiçoamento clamando por você. É necessário confrontar os problemas mesmo que estejam enraizados em realidades difíceis de encarar. Esses problemas podem expor suas fraquezas. Reconhecer suas fraquezas é o primeiro passo para superá-las. Então, assim que identificar um problema, não o ignore. Você deve desenvolver uma intolerância feroz a todo tipo de revés, independente da gravidade. Terceira etapa: diagnostique com precisão os problemas para atingir as causas raízes. Para remover as causas raízes, é necessário distinguir o que é sintoma do que é a doença em si. Portanto, é preciso diferenciar as causas imediatas das causas raízes.
Quando o jogador de futebol americano sofre uma lesão, em vez de você apenas tratar os sintomas, você pode sugerir o uso de um capacete para reduzir os riscos de uma futura lesão. Ao tratar o sintoma, você resolve o problema de imediato, mas se não tratar a causa raiz com precisão, outros jogadores continuarão se machucando do mesmo jeito. Quarta etapa, projete um plano. Geralmente há muitos caminhos para atingir seus objetivos. Você precisa descobrir apenas um que funcione. Se seu plano é contratar pessoas excelentes, vá aos poucos refinando as estratégias. Visualize quem vai fazer o que ao longo do tempo. Parta do quadro geral e siga para tarefas específicas e estimativas de cronograma. Por exemplo, nas 2 próximas semanas, vou escolher os headhunters que encontrarão essas pessoas. Questões práticas de custos, tempos e pessoal, sem dúvida, vão aflorar durante esse processo e, consequentemente, o projeto passará por mais aperfeiçoamentos até que todas as engrenagens se encaixem com precisão. Quinta etapa, faça o que for necessário para atingir os resultados. É importante ter em mente as conexões entre as tarefas e metas que elas devem atingir. Mesmo as pessoas mais criativas não são boas em executar planos. Elas se tornam bem-sucedidas quando formam relações simbióticas com indivíduos altamente confiáveis para realizar essa tarefa. Se você não está atingindo as metas, isso configura outro problema que precisa ser diagnosticado e resolvido. Mas se é necessário se sair bem em todas as 5 etapas para ser bem-sucedido, o que fazer? Antes de tudo, seja humilde para buscar no outro aquilo que você precisa. Todo mundo tem fraquezas. Geralmente, elas se revelam na forma de padrões de erros. Saber quais são as suas e encará-las com seriedade é o primeiro passo para o sucesso. Princípio de vida 5. Aprenda a tomar decisões de maneira eficiente. Reconheça que 1. A maior ameaça ao bom processo decisório são emoções nocivas. E 2. A tomada de decisão é um processo de 2 etapas. Primeiro aprendendo e depois decidindo. Sintetize a situação diante de você. Não acredite em todos os conselhos que ouve. Entenda que pessoas possuem competências diferentes e algumas simplesmente emitem opiniões sem uma visão adequada do que precisa ser levado em consideração. Lembre-se da lei de Pareto, que diz que 80% dos bons resultados resultam de 20% de ações. Aprenda a escolher e priorizar muito bem os 20% de ações que você vai investir a sua energia. A matéria-prima para boas decisões são dados e informações. Mas algumas vezes não é possível ter todas as informações sobre algo importante que precisa ser decidido imediatamente. Isso é normal, é a vida e sempre será assim. As pessoas de sucesso aprendem a desenvolver uma certa intuição para tomar decisões com poucas informações. Mas algumas vezes não é possível ter todas as informações sobre algo importante que precisa ser decidido imediatamente. Isso é normal. É a vida e sempre vai ser assim. As pessoas de sucesso aprendem a desenvolver uma certa intuição para tomar decisões com poucas informações. Mas cuidado, a melhor decisão é sempre fazer aquilo que tem que ser feito, não apenas aquilo que você quer fazer. Não caia no erro de justificar algo que não deve ser feito somente por conta da sua intuição, que ninguém pode questionar. Saber quando não apostar é tão importante quanto saber quais apostas provavelmente são boas. Questione-se. Será que a melhor decisão é cair fora ou não fazer nada? As melhores escolhas são aquelas que têm mais ponto a favor do que contra, não aquelas que não têm nenhum ponto contra. E, finalmente, simplifique. Use princípios. É para isso que eles servem, para te ajudar em qualquer tipo de decisão. Mas para frente vamos ver como decisões de qualidade podem te ajudar em princípios do trabalho. Princípio do trabalho 1. Confie na sinceridade e transparências radicais. Uma empresa ou organização é uma máquina ou um sistema composto por 2 partes, pessoas e cultura. Empresas que melhoram com o tempo têm pessoas e cultura excelentes. Segundo Dalio, pessoas excelentes têm caráter e capacidade. Caráter significa serem radicalmente sinceras, transparentes e profundamente comprometidas com a missão da organização. Capacidade é habilidade, aptidões e competências técnicas.
O autor ainda afirma que quem tem apenas uma dessas características deve ser desligado da organização. As pessoas que têm as duas precisam ser valorizadas, pois são raras. Ao colocar essas pessoas excelentes em uma cultura excelente, onde a meritocracia de ideias garante a transparência, onde o mais importante é a verdade e não a politicagem, temos uma organização campeã. Olha que interessante, esse conceito pode ser implementado também em uma organização, uma startup, um governo, uma sociedade, grupo de pessoas ou em um projeto qualquer, até mesmo em uma família. Lembre-se dos níveis. Pessoas excelentes, mais culturas excelentes, resultam em uma organização campeã, pois a meritocracia de ideias vai garantir que o que irá prevalecer será um compromisso com a verdade e não com interesses pessoais. A transparência radical da empresa fundada por Ray Dalio, a Bridgewater, chega a ser impressionante. Em determinada ocasião, Ray decidiu que todas as reuniões da firma de investimentos dele seriam gravados para que as pessoas pudessem assistir novamente, aprender e evoluir ainda mais nas suas competências de comunicação. O setor jurídico foi radicalmente contra, pois achava que ficariam expostos a vazamentos, gerando provas que poderiam ser usadas contra a própria empresa no futuro. Mas o princípio e convicção de Ray Dalio, de confiança na sinceridade e na transparência radical, fez ele ter certeza que a gravação das reuniões não seria um problema. Se a ética estivesse sendo mantida, a própria exposição às gravações iriam garantir que as pessoas tomassem as decisões certas nas reuniões. Já imaginou essa transparência total na sua empresa? Impressionante, não é? Quando se está fazendo a coisa certa, a transparência é boa para todos. A transparência significa remover silos, as burocracias e os gatekeepers, que são determinados guardiões sagrados do conhecimento e que cobram pedágio para quem quiser acessar o que eles sabem ou a informação que eles detêm. No mundo digital, a forma remota de trabalhar significa copiar todo mundo nos e-mails, manter as mensagens em grupos abertos de discussão e empoderar as pessoas da organização com informação para que elas possam, a qualquer momento, tomar as melhores decisões. Agora, no processo de se tornar cada vez mais transparente, ainda assim, todas as organizações estão destinadas a ter alguns integrantes mal intencionados, que são nocivos. Essas pessoas só agem por causa própria, não externalizam seus sentimentos e dificuldades, tiram prints de tudo, gravam conversa e desde o dia 1 já sabem que devem começar a planejar o seu desligamento. Em uma cultura de transparência, esses comportamentos tendem a contrastar e Ray Dalio é enfático, essas pessoas precisam ser removidas imediatamente. Mas à medida que a sua organização vai virando o jogo e aumentando a proporção de pessoas que realmente se preocupam com a comunidade e os princípios estratégicos do negócio, os eventos de integrantes tóxicos vão se tornando algo do passado. Pondere seu processo decisório pela credibilidade. Esse é o princípio de trabalho 5. A tomada de decisões é um processo de 2 etapas. Primeiro, aprenda, dê um passo atrás e permaneça no presente. Depois, quando tudo estiver mais claro, decida. Ray Dalio está sempre cercado por pessoas que têm a opinião divergente da dele, mas não segue automaticamente os conselhos de todo mundo. Ele utiliza esse princípio para validar os conselhos que recebe, simplesmente colocando opiniões divergentes frente a frente. Ray utiliza as perspectivas de outras pessoas para minimizar os seus próprios pontos cegos. Aprenda a distinguir a validade da fonte que está emitindo a opinião. Para uma pessoa ser crível, ela precisa ter conquistado um ótimo resultado e ser capaz de descrever o processo que utilizou para tal. Do contrário, pode ser somente um golpe de sorte ou charlatanismo. Se alguém tem uma teoria que parece lógica, mesmo que não tenha sido colocada em prática, ela pode merecer ser submetida a um teste de estresse o quanto antes, mas desde que os riscos dessa validação sejam ponderados. Outra dica é evitar questionamentos aleatórios para todos os membros da equipe. Segundo Dalio, isso é perda de tempo. Pense bem para quem você vai perguntar. Fique atento para frases que começam com "eu acho que". Mantenha um registro do histórico de acerto das opiniões das pessoas. É mais eficiente se cercar de pessoas que acertam nas suas dicas e recomendações
E fechar os ouvidos para quem sistematicamente te alimenta com dicas furadas. Você já parou para refletir se consegue promover à sua volta um sistema eficiente de tomadas de decisões eficientes? Ou se está apenas interessado em fazer a sua opinião prevalecer sempre? Resumo Cast. Livros para empreendedores. Tá ficando com vontade de ler esse livro? Acesse resumocast.com.br/Amazon e conheça a loja do Resumo Cast na Amazon. O livro Princípios e outros grandes livros para empreendedores selecionados pela nossa equipe estão lá te esperando. Princípios de trabalho 8. Contrate bem. Contratações ruins são superficiais. Reflita bem sobre os valores, as capacidades e as habilidades que está procurando. Valores são crenças profundamente enraizadas que motivam comportamentos e determinam as compatibilidades entre as pessoas. Capacidades são maneiras de pensar e se comportar. Algumas pessoas são grandes aprendizes e processadoras ágeis. Outras possuem a capacidade de ver as coisas de um nível superior. Algumas focam mais nos detalhes ou ainda pensam de forma criativa, lógica ou com extrema organização. Habilidades são recursos aprendidos, tais como a língua estrangeira ou escrever um código de computador. Enquanto valores e capacidades provavelmente não mudarão muito, a maioria das habilidades pode ser adquirida em um espaço de tempo limitado, como a proficiência em um software, por exemplo, e costuma mudar em termos de valor. As linguagens de programação com maior demanda hoje possivelmente estarão obsoletas em alguns anos. Ao escolher as pessoas para relações de longo prazo, os valores são mais relevantes, seguidos pelas capacidades e, por último, as habilidades. A maioria comete o erro de priorizar habilidades e capacidades e negligenciar os valores. Damos mais valor a quem tem essas três coisas: caráter, bom senso e criatividade. Se o seu pessoal é capacitado, está unido por um senso de comunidade e por uma missão, você terá uma organização extraordinária. Uma dica simples é pensar suas equipes como os diretores esportivos fazem. Todos precisam ser excelentes, cada um com suas habilidades distintas para posições diferentes. Outra dica do livro, super importante, é que você deve contratar pessoas com quem quer compartilhar a vida. A rotatividade de funcionários é ineficiente por causa do tempo e dinheiro gastos para que as pessoas se conheçam e conheçam a organização. Você deve contratar o tipo de pessoa com quem quer compartilhar uma missão de longo prazo. Mesmo que os objetivos mudem, elas sempre se sairão bem. Dessa forma, caráter e capacidade devem andar juntos, pois são características essenciais. Uma pessoa capaz, com sua inteligência voltada para práticas nocivas, com certeza irá erudir a cultura da organização. A maioria das empresas perdem a força das grandes relações que as farão atravessar os bons e os maus momentos, apenas por subvalorizar o componente caráter em prol da obsessão pelo serviço feito. E embora seja agradável, um profissional com caráter e capacidades abaixo do esperado também cria problemas. Ele não dará conta do serviço e demiti-lo é dolorosamente difícil. Ótimos funcionários são difíceis de achar. Tenha sempre em mente que é preciso mantê-los na equipe. Certifique-se de que está construindo relações relevantes e sempre busque sincronia com a equipe. Seja generoso e espere o mesmo em troca. Grandes parcerias, consideração e generosidade são mais importantes do que o dinheiro. Quando conhecemos alguém de verdade, sabemos o que esperar dele. Diagnostique os problemas para chegar às causas raízes. Ao encontrar problemas, seu objetivo é identificar especificamente suas causas raízes, as pessoas ou projetos específicos que o provocaram, e identificar se essas pessoas ou projetos têm um padrão que gera problemas. Resolver problemas sem chegar às suas causas raízes é uma receita para fracassos contínuos. Quando você ou o líder da sua equipe lida com problemas, vocês os tratam como se fossem incidentes isolados? Ou usam eles para diagnosticar o funcionamento da máquina? O diagnóstico completo, embora consuma mais tempo, rende enorme lucratividade no futuro. Para diagnosticar bem, faça as seguintes perguntas: o resultado é bom ou ruim? Quem é responsável pelo resultado? Se o resultado é ruim, o indivíduo responsável é incapaz ou o projeto é ruim? Olha um exemplo prático. O aplicativo está travando. Por que está travando?
Porque o hardware está conflitando. Por que o hardware está conflitando? Porque o programa não foi criado prevendo os conflitos. Por que os conflitos não foram previstos? Porque os programadores não têm treinamento suficiente. Então a gente prossegue essa série de perguntas até chegar na causa raiz, que foi um erro do gerente por não prever a contratação e treinamentos adequados da sua força de trabalho. Observa como o interrogatório personaliza. Ele não termina em por que o hardware está conflitando. É necessário ir mais fundo para entender o que as pessoas ou no projeto levou à falha. Se lembre sempre que uma causa raiz não é uma ação, mas uma razão. E você, já escolheu em qual área da sua vida quer sair do nível superficial e usar esse princípio para ir a fundo na causa raiz do problema? E o resumo do livro Princípios, do Ray Dalio, fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. Prazer imenso ter participado desse episódio. O livro Princípios, para mim, tem sido muito importante. Eu peguei capítulo por capítulo, coloquei assim como metas de vida para minha empresa, para minha vida pessoal também, e fiquei muito feliz de poder participar mais uma vez aqui do Resumo Cast. Muito obrigado a todos vocês. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.